Vamos aqui então dar sequência, passar aqui para essa parte do título, né, onde está escrito Design Web. Eu vou criar aqui então dentro do InDesign, vamos fazer aqui a formatação dessa área, Ctrl+, aproximar um pouquinho, pegar minha ferramenta texto e criar área de texto. Clico seguro e arrasto. Ok. A altura aqui não importa, depois nós definimos o tamanho dela. Vou digitar aqui da forma que está lá, Design Web. Vou selecionar todo o texto, vou utilizar a fonte Calibre em toda a minha matéria. É padrão? Não. Fontes mais utilizadas são Calibre, fontes como Arial também, Times New Roman, são fontes padrões. Cada material que nós criarmos, nós vamos diagramar com um tipo de fonte utilizada. O tamanho aqui que eu vou utilizar vai ser um tamanho 70, aqui está 72, mas eu posso simplesmente colocar aqui 70 exato, sem problemas. O texto web, eu vou deixar ele aqui com o parâmetro bold, já está, os dois estão bold, só que esse web eu quero ele um pouco mais forte, então eu vou deixar ele com o Arial Black. Não vai ficar ideal como está lá. Beleza, design então vai ficar normal e web com Arial Black. O web também recebe uma cor diferenciada. Aqui, por exemplo, nas opções, de amostras, eu posso clicar e selecionar uma cor para ele vermelha, como tem aqui no nosso projeto, onde nós estamos seguindo. Ele está um pouco mais abaixo também, isso é bem fácil, seleciono o texto, eu tenho aqui essa propriedade onde se eu coloco um valor positivo ele sobe, se eu coloco um valor negativo ele desce. Então vou colocar aqui aproximadamente menos 25 pontos e ele vai ficar no local aqui onde eu quero que ele fique. Vou selecionar os dois textos e centralizar como manda aqui no modelo. Eles estão ali então centralizados. Vou redimensionar com a ferramenta de seleção esta área aqui onde está escrito o Design Web. Perfeito. Tendo aqui a minha primeira área então definida, criada, eu posso passar para a parte das colunas aqui abaixo, onde nós temos aqui 3 colunas e 2 imagens aí posicionadas entre elas. Para criar a coluna, eu vou dar Ctrl- para afastar um pouquinho, vou pegar aqui a ferramenta texto e criar toda a área da coluna. É a caixa de texto que vai pegar aqui de cima até lá embaixo. Sempre aqui respeitando essa distância, que é a distância da margem. Na margem, você não coloca de forma alguma texto. Posso sim passar imagens aqui fora, tranquilamente, mas texto não. Objetos que você não deseja que sejam cortados ou que tem que aparecer como texto, você não pode de forma alguma passar ele da área de segurança, que é a área da margem. Aqui então eu vou colocar um texto. Deixa eu verificar se eu já tenho aqui o texto inserido. Tenho. Vou pressionar aqui o Ctrl A, pode ser qualquer texto. Se você quiser o mesmo aqui, é só você digitar Design Web, e copiar e colar. Ou Padrões Web, não lembro qual que eu peguei lá, mas pode ser qualquer texto fictício, somente para complementar toda a coluna. Se não complementou, você seleciona ele, Ctrl C, Ctrl V novamente para colar. Aqui vamos modificar algumas propriedades. Vou pressionar o Ctrl A para ele, vou deixar a fonte Calibre, como nós vemos aqui, utilizando, com o seu modelo regular e o tamanho 12. O tamanho para jornal é um pouco menor, de revista é um tamanho utilizado 12, para jornal é 10, não confundam aí. Aqui eu vou selecionar o que são, que seria um subtítulo, e vou utilizar para ele um parâmetro bold, e vou aumentar um pouquinho aqui o seu tamanho para 14. Então, isso aqui é utilizado. Este outro que posso criar, a mesma coisa. Posso aumentar ele aqui para 14 e deixar o parâmetro dele como bold. Nós temos uma letra capitulada também, que é esse texto O. Vamos verificar aqui. Ela então está com uma formatação de capitulação ali nela. Basta selecionar. Aqui acima, nas propriedades, nós temos algumas opções, dentro das guias aqui acima, layout, tipo, entre outros. Em layout, você mexe na página, tá joia? Em tipo, eu mexo na codificação aí dos meus textos. Então, caractere, tabulações, parágrafo, entre outros, tipo de fonte, eu tenho aqui na opção tipo. Nem tudo, a maioria eu tenho na barra de propriedades, mas nem tudo eu tenho. Então, por exemplo, algumas propriedades de parágrafo, vou abrir aqui a janela dele, eu tenho aqui acima, como alinhamento, posição, o espaçamento, que foi aquela distância que nós demos, isso eu tenho. Mas a capitulação da letra, por exemplo, eu não tenho. Então, às vezes, eu preciso solicitar o painel para fazer isso. Vou aumentar aqui, abaixo onde eu estou passando o mouse, está 0. Vou clicar acima, ele vai aumentando então para a minha letra.
3 é o que eu acho padrão, o que eu acho interessante aqui para capitulação. Então, deixo um valor 3, posso fechar o meu painel aqui, eu tenho já a letra capitulada.